Olá, meu nome é Guilherme Ramos e eu preparei aqui uma aula para vocês de fisiologia do sistema cardiovascular. Então a ideia é explicar alguns conceitos básicos, introdutórios e posteriormente até falar um pouco de algumas patologias. Então vamos começar do basicão, né? Do ciclo cardíaco, do bombeamento cardíaco. É possível que alguns de vocês já tenham ouvido falar disso em alguma aula de anatomia ou não. Então, considerando a possibilidade de ter gente que sabe mais ou menos, eu vou dar uma passada geral, porque é sempre bom relembrar, mesmo quando a gente sabe o básico, às vezes uma coisa ou outra é importante a gente colocar, né? Bom, então isso aqui é um coração em corte, né? Então, evidenciando aí as 4 câmaras cardíacas. Então, vamos lembrar como é que funciona. O coração humano, ele é como se fosse 2 corações colados, né? Você tem o coração direito, aqui representado em azul, e aqui o coração esquerdo, representado em vermelho, né? E nós temos aqui 4 câmaras cardíacas, as superiores chamadas de átrios e as inferiores chamadas de ventrículos, né? Separando as 4 câmaras, nós temos 2 válvulas chamadas válvulas atrioventriculares, né? Então, atrioventricular esquerda, válvula atrioventricular direita, né? Então, o que acontece? Sempre o sangue vai fluir do coração a partir dos átrios para os ventrículos e nunca o contrário, né? Que seria um refluxo, certo? Então, o que acontece? Bom, como é um ciclo, eu podia começar de qualquer ponto e vou retomar isso também quando a gente olhar esse coração separado, né? Num outro diagrama, numa outra figura que eu preparei para vocês, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né? Como é que vai se preencher os ventrículos? Né? O sangue vai preencher os ventrículos da seguinte forma. Primeiro, quando os ventrículos começarem a relaxar, então sempre ambos os ventrículos relaxam junto, né? Isso vai sugar o sangue que está nos átrios, né? Por diferença de pressão. Sempre em física, né? As coisas se movimentam de onde há alta pressão para baixa pressão. Então, se eu dilato a câmara cardíaca, eu diminuo a pressão, isso cria uma força de atração, né? Ou seja, uma pressão menor no ventrículo que vai atrair o sangue para os ventrículos. E o restante, que ficou no átrio, vai ser bombeado para os ventrículos por sístole atrial, certo? Então, muito bem, uma vez preenchidos os ventrículos, o que vai acontecer? Esses ventrículos vão contrair e vão bombear o sangue do lado esquerdo para o corpo todo, via arco aórtico, e no coração, no ventrículo direito, para os pulmões, né? Então, o que tem que acontecer para isso ocorrer? Primeiro, né, o fechamento das válvulas atrioventriculares, esquerda e direita, ao mesmo tempo. Esse fechamento é que vai produzir a primeira bulha cardíaca. Em português, a gente fala que é o TUM, né? É o som mais potente na ausculta cardíaca. Então, quando o médico pega o estetoscópio e vai ouvir os sons cardíacos, fazer a ausculta, ele percebe 2 sons distintos, o tum e o tá, né? Em inglês, não sei porque eles falam loop-dump, né? Parece um pouco diferente, mas em português a gente fala tum e tá. E o que são o tum e o tá? O fechamento das atrioventriculares é o som mais alto, a bulha mais alta. O fechamento das válvulas semilunares é o som mais baixo, né? Então vamos lá, a primeira bulha é o fechamento das atrioventriculares. Notem, né, que ambas fecham-se ao mesmo tempo para impedir o refluxo do sangue para os átrios, certo? Então a única passagem possível vai ser através das outras 2 válvulas chamadas válvulas semilunares. Semilunar aórtica, semilunar pulmonar, né? Então, quando houver a sístole ventricular, o sangue vai ser bombeado pela aorta e bombeado pelo tronco pulmonar, aqui, né? A famosa artéria pulmonar. Maravilha? E da mesma forma, quando, na segunda parte do ciclo, o ventrículo se relaxar, entrar em diástole, né, as válvulas semilunares vão ter que se fechar para evitar o refluxo do sangue novamente para os ventrículos. E essa é a segunda bulha cardíaca, o tá.
né? Então temos aqui, ó, tum, tá, certo? Então a gente tem uma sequência de fenômenos que fazem com que o sangue seja bombeado dos átrios para o ventrículo, do ventrículo esquerdo para o corpo todo, a chamada grande circulação, do ventrículo direito para os pulmões. Maravilha? Então vamos ver as estruturas principais. Então aqui o fenômeno dinâmico da coisa, né? Então é um evento muito rápido, né? Um ciclo cardíaco se dá em menos de um segundo. Né? E aqui as principais estruturas anatômicas do coração. Claro que a anatomia cardíaca é bem mais complexa, isso aqui é uma simplificação, certo? Ainda mais quando a gente fala em anatomia tomográfica, né? E a coisa fica mais complexa ainda. Muito bem, então o que nós temos aqui? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, certo? Aqui a artéria aorta, né? Qual que é a definição? Eu vou retomar isso mais para frente, né? A diferença básica entre artérias e veias, né? Tudo que sai do coração é uma artéria, tudo que chega ao coração é uma veia, né? Então, em geral, na maior parte do corpo humano, artérias carregam sangue arterial e veias carregam sangue venoso, a não ser os vasos do coração, que nós temos aqui, saindo do coração a artéria pulmonar, transportando sangue venoso, rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. De outro, as veias pulmonares, que trazem o sangue oxigenado dos pulmões, e é um sangue arterial, mas ainda assim é uma veia. Isso, gente, é pegadinha de concurso clássica, sempre vai ter perguntas sobre, né, sangue arterial nas veias pulmonares, sangue venoso na artéria pulmonar, né? Então, quais estruturas mais nós temos aqui, né? Então, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito, como eu havia falado, certo? A artéria aorta, veias pulmonares aqui, né? Dois pares, né? Nós temos a artéria pulmonar, que se ramifica em ramo esquerdo e direito, né? As veias cava, inferior, veia cava superior, todo o sangue drenado do corpo abaixo do coração chega pela veia cava inferior, aquele que é proveniente das estruturas acima do coração, veia cava superior, certo? E as válvulas, né? Átrio ventricular esquerda, né? Antiga válvula mitral, os médicos antigos, tem muito que ainda fala válvula mitral, né? Mas é átrio ventricular esquerda, né? E a válvula átrio ventricular direita. Semilunar aórtica, semilunar pulmonar. Maravilha? Foi uma boa recordação? Então, bom, os conceitos mais básicos, né, sobre fisiologia cardíaca. Conceito de sístole, que significa contração, diástole significa relaxamento, e aí frequência cardíaca representa o número de batimentos cardíacos por minuto, né? Então, quando você faz a palpação da carótida, né, você busca o pulso da carótida e você conta a quantidade de batimentos em um minuto, você tem a sua frequência cardíaca, né? Então, no repouso, a nossa frequência deve girar em torno de 65 a 75 batimentos por minuto, certo? Outro conceito importante para a gente é o de volume sistólico, que é a quantidade, né, o volume de sangue ejetado por ventrículo a cada ciclo, né? Então nós temos aí que o volume sistólico no repouso, isso varia bastante, né, entre pessoas, enfim, depende de várias características fisiológicas e anatômicas, mas só para a gente ter um número, né, ele deve ser em torno de 70 ml. Aí eu pergunto, vocês acham que o volume sistólico direito é diferente do volume sistólico esquerdo? Ou seja, a quantidade de sangue que é bombeada para o corpo todo é diferente da quantidade de sangue bombeada para os pulmões? Quando a gente olha a parede do ventrículo esquerdo, eu tenho aqui aproximadamente, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, 1,5 cm de um coração jovem, né? Essa aqui é a espessura do miocárdio, do músculo cardíaco,
do ventrículo esquerdo. Já a do ventrículo direito é bem mais fina, em torno de meio centímetro. Certo? Isso significa que a força de contração realizada pelo ventrículo esquerdo é maior, porque o sangue vai ter que ser bombeado para o cérebro, vai ter que ser bombeado para os membros, né? Então, a pressão é maior. Já aqui o ventrículo direito, nós temos uma parede mais delgada, mais fina, e uma força de contração menor. Porém, a pergunta ainda fica, o que vocês acham? O volume sistólico, a quantidade de sangue bombeado pelo lado esquerdo é diferente da do lado direito? Não pode ser, né, gente? A circulação é um circuito fechado. Então, eu não posso ter mais sangue sendo bombeado para o corpo todo do que para os pulmões. E nem o contrário. Se o sangue for se acumulando nos pulmões, isso é o que vai causar o edema pulmonar, né? Um acúmulo de líquido nos pulmões que vão extravasar da circulação para os alvéolos. Né? Então, tem que ser aproximadamente a mesma quantidade. E o tempo todo o coração vai ajustando esse débito de maneira a impedir que essa variação de volume seja muito grande. Muito bem. A combinação da frequência com o volume sistólico é o que nos fornece o dado chamado débito cardíaco. Essa variável, débito cardíaco, ela representa a quantidade de sangue bombeado em 1 minuto. Né? Então, ela é o produto, a multiplicação da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Se a gente usar os dados que a gente falou do repouso, né? Dados aproximados, né? Enfim, um exemplo, nós teríamos que o débito cardíaco no repouso é de 70, que é a frequência cardíaca no repouso, 70 BPM, vezes 70 mililitros, um pouco mais do que uma xicrinha de café, né? Isso daria 4.900 mililitros por minuto, ou seja, aproximadamente 5 litros de sangue bombeados pelo coração em apenas 60 segundos, em 1 minuto. É muita coisa, né? Você imaginar que em 10 minutos seriam 50 litros, em 20, 100, ou seja, rapidamente a gente encheria, né, uma caixa d'água com a capacidade de movimento do coração. Né? Um órgão fantástico que não descansa nunca, né? E que, portanto, tem uma sobrecarga de trabalho muito grande ao longo da vida e que nenhuma máquina que o ser humano possa fabricar chega nem perto desse valor de débito cardíaco, de capacidade, né, de bomba, certo? Bom, então eu falei para vocês que tudo que sai do coração é uma artéria, tudo que traz o sangue para o coração é uma veia, né? Então, anatomicamente, quais são as diferenças entre as artérias, aqui sempre representadas em vermelho, e as veias representadas em azul? Né? As artérias são um circuito de alta pressão, né? Então elas têm uma parede, a parede arterial ela é mais espessa do que a parede venosa, as veias são mais delgadas, né? Mais fininhas, porque as artérias têm que suportar uma pressão muito maior. Então elas são muito mais espessas, muito mais elásticas do que as veias. Né? Sejam artérias, sejam veias, sempre vai haver 3 camadas. Né? Então, a camada íntima, túnica íntima, a camada média ou túnica média e a camada adventícia, que é a mais externa. Né? Então, olhando aqui, o que a gente nota de diferença entre uma artéria e uma veia? Dá para ver o seguinte, a camada média das artérias, onde tem os componentes elásticos, né, é muito mais espessa que a das veias. E a camada adventícia das artérias é mais fina do que a das veias. Além do fato de que as veias estão mais superficiais e as artérias mais profundas. Por isso que é mais fácil funcionar uma veia do que uma artéria, além do fato de que para você coletar sangue é muito mais interessante acessar uma veia que tem uma pressão menor do que uma artéria cuja pressão é muito alta e há um risco de hemorragia. Né? Então, as artérias transportam o sangue arterial, né? Aqui os capilares
eles têm apenas uma camada, que é a túnica íntima, que é o tecido endotelial, né? Uma fileirinha, uma camada única de células, né? Por isso que é um vasinho bem fino, porque só tem uma camada de células. E às vezes é tão fininho que permite a passagem de uma célula sanguínea por vez, né? Então, mais fino do que um fio de cabelo, apesar do nome capilar significar cabelo, né? Certo? O que mais? As veias possuem válvulas também, né? Então, para impedir o refluxo, então as válvulas venosas se abrem no sentido de chegada ao coração e se fecham para impedir o refluxo sanguíneo, certo? Então, isso também é outro conceito básico de anatomia importante para a gente, né? Então, aqui, veia levam ao coração sangue vindo do corpo, artérias levam o sangue do coração para todo o corpo. E todas as trocas ocorrem no nível dos capilares. Ocorre a chegada de nutrientes, a saída de excretas metabólicos, a chegada de oxigênio, a saída do gás carbônico. Então, o sistema arterial e venoso é simplesmente um sistema de condução, certo? E os capilares é onde ocorrem as trocas. Então, nos tecidos é onde vai chegar o oxigênio e sair o gás carbônico, nos nutrientes sair os excretas metabólicos, e nos pulmões, onde vai ocorrer a hematose, no intestino, onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Então, tudo ocorre no nível dos capilares. Certo? Bom, chegamos nos conceitos físicos, agora importante, né? Então, a primeira ideia importante é a ideia de pressão arterial. O que é pressão arterial? Primeiro passo. O conceito físico de pressão é aquele que envolve uma força aplicada por uma área, né? Então, quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão, né? Então, a gente vai retomar essa ideia. E a gente tem, então, a grandeza física, pressão, ela pode ser medida por diversas unidades. Quando vocês vão calibrar o pneu da moto, do carro, da bicicleta, é uma unidade americana, né, que é PSI, que é uma unidade de pressão por polegada quadrada, né? Agora, quando vocês vão aferir a pressão arterial, é uma das unidades mais antigas de pressão, que é milímetros de mercúrio. Significando o quê? Que seria a pressão necessária para erguer o mercúrio em uma coluna a 120 milímetros ou 80 milímetros, né? Então, essa é uma unidade de pressão, certo? Então, a pressão arterial normal, medida em milímetros de mercúrio, ela é 120 por 80. Popularmente, né? Hoje, médicos, enfermeiros, o leigo, ele sempre vai falar 12 por 8, né? Mas como a unidade internacional é milímetro de mercúrio, 12 por 8 é incompatível com a vida, né? Um valor muito baixo de pressão. Então, a gente sempre vai usar corretamente, né? A unidade de milímetro de mercúrio seria, então, 120 por 80. Eu sei que isso já é uma coisa irreversível, né? Se o médico falar para o paciente assim, você está com 120 por 80, o paciente vai achar que está morrendo, né? Que está com uma hipertensão maligna. Quando, na verdade, a pressão dele está absolutamente normal. Vamos entender o que significa esse valor de pressão arterial. E por que eu tenho dois, né? A pressão sistólica e a pressão diastólica. Bom, pressão sistólica representa a pressão sanguínea exercida pela contração do ventrículo na parede elástica das artérias, né? Então, quando o ventrículo está em sístole, ele vai bombear o sangue, que vai exercer uma pressão na parede, e o valor dessa pressão é de 120 milímetros de mercúrio. Então, essas artérias elásticas, como a aorta, elas armazenam a pressão nas suas paredes elásticas e devolvem parcialmente essa pressão para possibilitar a circulação sanguínea. Então, se no primeiro momento eu tenho sístole ventricular, o sangue passando pela válvula semilunar, estufando aqui a aorta,
né? Quando o ventrículo está em diástole, no segundo momento, ou seja, relaxar, quando a válvula semilunar se fechar, esta pressão recebida pelas artérias elásticas vai ser devolvida parcialmente para a circulação, possibilitando que o sangue flua, né, ao longo do corpo, não dependendo exclusivamente ou apenas do bombeamento cardíaco. Certo? Então a gente tem dois valores, a pressão sistólica e a pressão diastólica. Maravilha? Bom, aqui o aparelho analógico, né? Eu sei que hoje a gente usa muito mais os digitais, né? Até uma regulamentação, né, que indica o uso dos aparelhos digitais hoje em dia. Mas aqui é só para demonstrar qual é a ideia e como funciona a aferição, a medição da pressão arterial. Né? O leigo fala, vou tirar a pressão, né? Não. O correto é medir ou aferir a pressão. Como é que funciona? Você tem aqui uma bolsa inflável chamada manguito, tem um manômetro, que é o medidor de pressão, e tem aqui uma válvula com uma perinha que serve para você encher a bolsa inflável. Né? Ao mesmo tempo que você está fazendo esse processo, o médico ou a enfermeira deve fazer a ausculta aqui da artéria braquial para perceber os sons provenientes aqui da circulação, né? A famosa ausculta. Então, nesse espacinho da parte interna do cotovelo, chamada fossa antecubital, onde passa essa artéria importante do braço, chamada artéria braquial, quando a bolsa é inflada totalmente, isso obstrui a passagem do sangue e aí não vai se ouvir nenhum tipo de som, né? O sangue vai ser totalmente bloqueado, né? Então nenhum som pode ser ouvido por meio do estetoscópio. Há o silêncio, né? Na medida em que a válvula aqui vai sendo aberta, né, chega um momento que pode-se perceber os primeiros sons, chamados sons de Korotkov, né, que são criados pelo fluxo turbulento do sangue pelas artérias. Né? Então, quando o sangue flui e há uma obstrução causada aqui pela bolsa inflável, isso vai fazer com que as hemácias, as células vermelhas do sangue, turbilhonem, batam na parede arterial e produzam esses sons. Né? E inicialmente um som pulsátil, né? Porque o sangue só vai conseguir passar a cada sístole ventricular. Né? Quando a gente continua, então, no intervalo aqui entre 80 e 120, nós temos aqui os sons de Korotkov, e em valores menores que 80 para o indivíduo com pressão normal, no momento que o fluxo volta a ser laminar, né, que você não tem mais turbulência, o fluxo é silencioso novamente. Né? Então, essa fronteira entre o som turbulento e o silêncio é onde a gente marca, onde mede a pressão arterial diastólica. Então, de novo, no momento em que não tem fluxo, que é a obstrução total do fluxo, pressão sistólica. Né? Então, passa do som do sangue fluindo para a obstrução, nessa fronteira, acima aí de 120, para o indivíduo normal de pressão, a gente tem o valor da pressão arterial sistólica. Na fronteira entre os sons do turbilhonamento e o silêncio, nós temos o valor da pressão arterial diastólica. Maravilha? Qualquer dúvida, a gente pode tirar em outro vídeo, a gente vai coletando as dúvidas e aí pode fazer um esclarecimento maior. A minha ideia aqui, viu, gente, é só dar a ideia do que é o conceito de pressão, não é uma aula de protocolos, né, nem de semiologia, de enfermagem, é só uma ideia geral de como funciona esse processo, tá bom?